vamos iniciar a nossa tarefa pedindo a Deus as bênçãos para os nossos corações, a fim de que possamos ter uma reunião feliz, capaz de proporcionar a todos nós as informações e a segurança de que não podemos prescindir. Senhor e Mestre Jesus, nesta hora em prece, nós vos agradecemos por nos conceder a oportunidade de mais um instante de reflexões, de busca de informações suficientes à nossa caminhada. Como necessitados do arrimo e do fortalecimento, suplicamos recursos de sustentação, a fim de que não apenas saibamos gravar a orientação, mas principalmente ter condições de metabolizá-la, incluindo-a como aquele componente capaz de nos ajudar em nossos passos. Pedimos que abençoe a todos do plano físico e do plano espiritual que estejam necessitados. Que abençoe aqueles que por vários motivos aqui não puderam estar conosco nesta manhã. E que a nossa reunião esteja felicitada pelas vossas luzes de sustentação e paz, e que possamos chegar ao final da nossa tarefa com alegria espiritual em nossos corações. Que assim seja. Você não sabe isso, não? Entendeu? É. Nós vamos sequenciar o nosso trabalho. Nós chegamos até o final do capítulo 1, não foi isso? Foi. E assumimos um compromisso de pegarmos o capítulo 2 para frente. Caminhar hoje. Diz o capítulo 2: assim os céus... O som está saindo bem aí? Está baixinho demais, não? Está ok? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homens para lavrar a terra. Nós temos, a partir do capítulo 2, um ponto interessante que a gente gostaria de frisar para vocês, porque o sistema de clareamento das consciências, desde aquele instante em que a mente se desabrocha e que a inteligência, já iluminada pela razão, começa a fazer deduções, processos de comparação
visando um sistema educacional para que a iluminação da razão possa auxiliá-lo numa consciência evolucional, todos os fatos passam a ser redimensionados. Então, quando a consciência não está absolutamente definida, o que nós vamos encontrar? Um processo impactante de fora para dentro, com despertar a partir de um sistema, vamos dizer, induzido pelo determinismo dos nossos superiores, da própria bondade de Deus. Então, por exemplo, um diamante abre-se em brilhante precioso pelo impacto do buril, em que ele vai sendo embatido até que ele coloca o seu brilho. Então, dentro, quando o Emmanuel faz uma comparação da mente humana com o espelho da vida, ele deixa entender isso. Ele fala, por exemplo, que nos seres inferiores a mente se acha embutida em meio à ganga do instinto, e quando fala a nosso respeito já dos seres medianos, ele define que ela se expressa entre as ilusões que salteiam a inteligência, a definir que essas ilusões são desativadas pelo impacto, quando nós somos indiferentes, ou então serão naturalmente desativadas as ilusões pela capacidade, pela acuidade no campo mental, criando campos novos. Então, para quem faz um processo evolucional consciente, a unidade é a lei básica de que nós não podemos prescindir, porque há uma coerência harmônica no universo. A gente bate muito nisso. Então, o processo de dedução, ele se dá. Se isso acontece aqui, acontece também nos planos maiores, mais avançados, mais elevados. E assim nós vamos encontrando isso de modo sucessivo. Então, aqui nós chegamos no capítulo 2 e notamos a sabedoria do relato figurativo, porque o relato está ao alcance do leitor, porque é material que é do domínio dele. Agora, cada qual, segundo os pisos e o enfoque da vida mental, ele vai tirar conclusões mais ou menos aprofundadas. Então, as revelações elas vão se abrindo antes mesmo de um despertar pleno nosso. Houve uma linha mínima de um reflexo, ele dá campo a que a revelação se faça. E as revelações que se sucedem através dos milênios, a nova está à frente da antiga. Mas ela tem um papel de abrir a antiga em expressões que estavam de algum modo embutidos ainda e não expressos. Eu queria fazer uma sugestão, vocês desligarem aquele lá e ligar aquele outro lá para nós. Aí facilita, porque tá. Desliga esse para mim aqui e liga aquele isso lá. Porque lá ele alcança mais. Não, então liga os de cima também, porque está meio sem água. Aí. Isso aqui você deixa desligar. Mas então, a nova revelação, eu pedi isso porque senão começa a tossir, que eu estou saindo resfriado, eu estou de blusa para não perder o costume, né, pessoal? Então nós observamos que a nova, ela sempre clareia a antiga. Isso é da lei. Então, sempre os grandes problemas vamos dizer, que nós batizamos no campo do certo como sendo um insight, achei, descobri. Isso não vem pela lógica da revelação nova, nem pela informática da atualidade. A informática dá o resultado do que você propôs no campo íntimo.
ela não joga no computador fortuitamente. Perfeito? Então você vamos pesquisar aqui para ver se sai lá. Então tem que ter um plano direcional inteligente. Não é isso? Então o insight vem assim: eis que o semeador saiu a semear. Literalmente, nós pensamos de campo, um campo trabalhado, um campo fertilizado, um campo revolvido. Pensamos numa semente e tem até aquela imagem do elemento semeando hoje com as máquinas distribuindo nas leiras a semente. Aí vem a doutrina espírita e fala, por exemplo, que o nosso campo íntimo, vamos dizer, é onde se realizam todos os padrões, vamos dizer, que nos projetam a novos anos. Então a gente começa, então o terreno, não é só o terreno de fora que o semeador está semeando, que se semeou tal erva, vai brotar aquela erva e não outra. Então o coração também é um terreno. Então vem os espíritos na revelação espírita e começa a explicar o Emmanuel. Não é isso? O semeador pega a semente X, vai produzir isso. Pega essa, vai dar aquilo. Pega aquilo, vai dar aquilo. O lavrador pega da enxada e faz isso. Então, no campo íntimo, perceber? Então a revelação nova vai decodificando. Aí nós vamos lá atrás e vamos descobrir, então isso projeta aquilo. E ao depreender o que está lá atrás e abrir, fazer praticamente uma linha interativa dentro do símbolo, ele joga para fora, para uns mais e para outros menos, de acordo com os sulcos que as novas revelações fizeram no interesse consciente de evoluir e de aprender. Então é dentro desta linha que nós vamos naturalmente encontrando o caminho. Então é sempre por abertura, é sempre por correlação que nós vamos. Chegou? O pessoal está perguntando, Lenilson ganhou? Então nós vamos notar que é sempre por essa correlação que nós vamos compreendendo. Então estudar a doutrina espírita e ficar empolgado com aquilo que a doutrina está trazendo é tomar água transportada ou mercadoria também conduzida de um lado para o outro. Nós ficamos sempre embutidos na linha perceptiva e de conhecimento do que ajudou, que nos ensinou. Aquele que vem só à reunião leva o que está aqui à frente, seu funcionamento traz. Não é isso? Dá uns toquezinhos e tal, mas não é que ele começa a analisar uma página, viu um fato lá fora, associou, agora ele vai abrindo. Por isso é que o Evangelho é um dos grandes instrumentos reveladores de profundidade. Por quê? Porque ele é acentuadamente metafórico, simbólico. Aí você aprofunda e nota que vira um verdadeiro vulcão na sua intimidade nos campos da dedução. Eu pergunto se deu para entender isso. E isso quer, vamos dizer, apontar para nós que toda a soma dos caracteres de profundidade não estão, esses valores, esta soma não está no terceiro, está no gente, que precisa ser trabalhado. Então, quando os relatos vão sendo feitos, não é de maneira linear. O que eu digo de maneira linear? É que eu vou trabalhando numa linha só, num pique só, vai abrindo, ponto. O sistema linear. O sistema educacional básico, fundamental, inarredável e produtivo é aquele, por exemplo, nós lemos aqui até o versículo 31 do capítulo 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Então todo o sistema revelador, ele alcança um índice inimaginável no campo da instrumentalidade em 6 dias. Porque o sétimo dia é a projeção conclusiva
que define que o piso total está pronto para a nova oitava no campo da evolução. Eu pergunto se entenderam. Então o elemento chegou no sexto dia, esteja encarnado ou desencarnado. Ele chegou e apropriou toda a instrumentalidade que ele precisa para ter uma conclusão, para elaborar um conceito. Um conceito por condições intrínsecas de entendimento, e não nas pecinhas que estão de fora. Então as pecinhas somaram 6. E a conclusão, que é inarredável, que é indestrutível, representa a caminhada para o 7. Então o 7 representa o repouso e o plano regimentador de forças para a projeção da nova oitava. Sempre assim. E quando eu faço a espiral ali, quando eu passo assim, primeira laçada, segunda laçada, aquela terceira laçada, ela é terceira em função da primeira. Mas ela é uma laçada inicial de uma espiral infinita. Será que deu para entender? É preciso que a gente tenha essa concepção, porque infelizmente nós ainda somos muito, usando a mesma expressão, lineares nas linhas dedutivas. Fica muito preso. Tanto que é gostoso você manter um trabalho no campo da aprendizagem com um grupo que você falou uma coisa e ele olha assim, você olha para os olhos da pessoa e fala, entendeu. Quanto mais detalha-se didaticamente um assunto, mais carente é o grupo que está acompanhando. Entre os grupos de profundidade não se fala muito explicativamente, não. Usa-se uma frase e o interlocutor, o expositor, está vendo na reação do que está ouvindo que ele entendeu. Percebeu? E isso é que é gostoso, porque nós falamos pouco, usamos pouco instrumentalidade. Ele aprofundou bem e tirou conclusões de alto nível para o campo da aprendizagem. Então tem momentos em que eu tenho que ser paciente, apresentando fatores de equação, decompor a coisa. Tem um que vê a expressão, vamos dizer, simbólica, química, H2O, a molécula d'água. É que passa assim, já está sabendo isso daí, já pensa no oceano. O outro está lá parado, que doisinho é aquele lá? Certo? Perceberam? Quer dizer, esse tem que explicar para eles. Eu, quando estava lá atrás, eu tive um professor de matemática que já desencarnou há muito tempo, obviamente, mas eu não precisava estudar mais matemática no que diz respeito às elaborações que ele usava com a gente. Ele julgava a fórmula e partia para a decomposição da fórmula. A gente babava. Ele fazia lance no quadro negro antigamente, quando eu estudava, o quadro é branco, multimídia. Ele pegava elementos, aqui, olha aqui, há uma conexão aqui. Tchau. Eu não esqueço disso nunca. Quando ele trazia aquela forma e decompunha. Para poder mostrar que aquilo que ele fazia no quadro, nós tínhamos que fazer na mente, na linha. De maneira que são fatos que a gente traz para vocês pensarem. Não ficarem preguiçosos, entre aspas, nas elaborações. Aí eu tenho rezo todo dia. A Maria cheia de graça, Pai Nosso, todo dia eu rezo. Aí já tem 10 anos que ele não sabe o que ele falou. Ele recita num culto místico de fora para dentro. E tem hora que a gente faz uma prece assim, quando a barra está apertada, a gente faz Pai, oh meu Deus, fica só no Pai. Esse Pai já é um grito íntimo. Em 1938 há uma página do Emmanuel no livro lindo, que é reportagem de Chico Xavier do Alencar, aquela reportagem do Jornal Globo,
que o Emmanuel diz assim, que o poder da verdade está na síntese. É, isso mesmo. Agora, a síntese é decorrente da análise. É isso? Ela é ponto de referência da aprendizagem. Então, o dia 7º é uma síntese que representa a soma do que nós aprendemos, que nós já sintetizamos num corpo de fatores que nós já conhecemos. E observamos a equação, que é a síntese do que nós desconhecemos, que está no superconsciente. Então, essa linha, ou essa equação, essa síntese, ela está impregnada na gente. E os passos evolucionais das laçadas que nos aguardam são momentos ou experiências analíticas para que você saia do decorar, do projetar, do ingerir a pílula e entra na metabolização do que essa pílula traz, seja medicamentosa ou de alimentação. Entendeu? Então isso é muito bonito. Você queria falar? Quando a gente trabalha esses 6 dias aqui e trazendo dentro das laçadas, a gente busca lá quando Jesus trabalhou a purificação do templo dos 3 dias. Certo. E se a gente encaixa aqui, seu Honório, a gente percebe que a criação do animal, da vida animal, só veio a partir do 3º dia. Aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque Jesus falou, né, que não precisava, chamou os homens e falou para eles, se quisesse, levantaria o templo em 3 dias. Numa recente reunião, uma entidade comentava assim: Velho Testamento, sim. Gênesis do Velho Testamento, sim. Mas é um piso novo que nós estamos analisando. Se eu abrisse o Velho Testamento e ficar falando da criação da Terra e continuar batendo na erva verde, batendo no sol, nos luminares, etc. Tá? Eu estou repetindo coisa que a projeção para a regeneração não atende mais. Certo? Então isso você tem que analisar. O 3º dia, sim, dessa forma. Mas vamos ver o 3º dia ao nível de uma projeção de ordem mental da regeneração para frente. Se nós ficamos estudando da primitividade até a regeneração, uma coisa, é isso aqui. Que infelizmente ou felizmente, novidade para muitos de nós. Produz a terra erva verde. Nós abrimos a boca aqui, está aqui lá no Moisés, só que ele não falava que era fotossíntese nem clorofila, porque eu não sabia nem o que era isso. Só falou erva verde. Não é isso? Descobrimos isso, mas ficar batendo na erva verde nesse sentido aqui, é ficar batendo em cima do conhecimento que nós já possuímos. Então a erva verde hoje, o que é? É isso, vamos analisar. Até a cor a verde. O que é isso? O que sugere uma aura verde? Perceberam? O que sugere um processo de metabolização de uma luz que não é mais a luz solar com seus fótons, que é a luz irradiada por Jesus. Eu sou a luz do mundo. Que é o que nós estamos tentando produzir, uma luz eficientemente segura para não só clarear o coração dos que sofrem, dos que estão enseguecidos, como também ajudá-los a que eles façam a clorofila ou a fotossíntese deles. Não é isso? Porque essa garante iluminação pessoal. Então eu não tenho que ficar batendo aqui para criar no nosso coração a capacidade de fazer caridade. Nós temos que trabalhar o seguinte, em vez de ficar, gente, caridade, 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 nós falamos, gente, luz, luz, luz. Que é impossível quem assimila a luz não fazer caridade. Não é compatível, porque a caridade é luz, porque caridade é amor dinamizado, e amor é luz, e Deus é amor. Então nós temos, mas para poder caminhar sem filosofia fechada, que existia no antigo, e que depois tiveram que pôr tudo na prática, nós temos que ter uma noção operacional. Operacional. É nesse sentido. Só um bocadinho. Para você. Esse 7 dias seria o nosso processo no nosso mental de assimilação. Depois a pessoa acabou de falar de caridade como luz.
O oitavo dia já seria uma expressão não que não tem forma, mas nós, a partir desses 7 dias, nós encaminhamos naturalmente para a realização do oitavo, que seria a graça. O oitavo, ele define, o oitavo não, o sétimo, é como eu falei, ele é uma síntese por nós produzidos e uma síntese que é a nós ofertada. Deu para entender? A primeira é a que nós formulamos. É o substrato da aprendizagem. E a segunda é o substrato que nós vamos ter que decompor para usufruir da euforia do novo lance. Então, o oitavo dia é sempre um primeiro dia, numa nova dimensão. Num novo processo. Quer dizer, guarda a similitude com as linhas anteriores, mas traz imerso nessa similitude, nessas linhas, fatores novos. E aí nos é possível assimilá-los. Então, se essa segunda oitava, esse oitavo dia, que surge agora, se fosse colocado antes, na primeira etapa lá atrás, não seria percebido. Perfeito? Nós vivemos em muitos dias do futuro, mas que nós vivemos como criaturas totalmente incapazes de assimilar. Exatamente. Fale, Zé. Então, a gente poderia pensar que é o momento onde a gente começa a desenvolver a condição de análise sobre o já feito e o já aprendido. Exatamente. E se a gente não dá esse passo no 7º dia, nós repetimos o 6º e fechamos o processo porque não há capacidade de depreender o efeito do realizado ou do aprendido. Certo. Ou seja, você pôs o pé no 7º, mas não incorporou-se no 7º. Então depois foi minha dúvida negócio também. Ele é apenas ideal, né? Apenas ideal. Nós temos um processo de tutela, acho que nos primeiros 6 dias, né? Deus está ali projetando, de repente fala assim, Deus descansou. Mas a gente sabe que Deus não descansa, Deus continua trabalhando. É o processo de deixar o aprendiz expressar esses potenciais, ou seja, se educa uma criança até num determinado momento, para não deixa ela cuidar desse assunto por si mesmo, que é importante que essa tutela não se estenda mais, senão isso vai colher aprendizagem. Exato, porque esse descanso, os valores estão aqui. Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Foram acabados. Aqui não fala fazer nem criar. Acabar. Acabou o processo. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, é a conclusão do co-criador, que é nossa. Porque houve uma questão de deificação, de consciência nossa no complemento da etapa setenária. Então, e havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, não que tinha pensado, almejado, não, que tinha feito, como Deus é eterno, não fez nada, e também não tem nada a fazer, porque Ele é a síntese globalizada do que já foi e do que virá. Então não tem esse negócio de feito. Para Ele é tudo. Para Ele é o verme com seus recursos, com a sua vida. Para Ele é o anjo com seus recursos e sua vida. Para Ele é a galáxia X ou a galáxia, a Via Láctea nossa, não importa. Isso tudo para Ele já foi e vai ser, certo? Está sendo. Então essa expressão aqui, havendo Deus acabado no dia 7 sua obra que tinha feito, descansou. Porque se a obra não foi feita, não tem descanso. Porque o descanso é resultado de um processo que a lei do trabalho define. Não é isso? Descanso é lei de trabalho. Descanso é lei de trabalho. Agora, se paz não existe sem guerra, descanso não existe sem trabalho. Perfeito? Então, quanto mais se integra num mecanismo de crescimento consciente, mais o descanso se sutiliza e mais o trabalho se sutiliza.
Então o que ocorre? Vejam bem. Descansou no 7º dia toda a obra que tinha feito. Agora vê o que está no 3. E abençoou Deus, esse é o Deus pleno, na intimidade da consciência. Abençoou. Olha o que está dizendo. O dia 7º, ele abençoa a conquista, em decorrência dos passos que foram feitos dentro de um critério de bênção na semente, não bênção na obra. Perfeito? Porque abençoar e maldizer é na atitude nossa. A consciência tisnou, eu não devia ter falado assim com ele. Maldição. Falado assim, falar é dizer. Dizer é externar, é verbalizar. Então a verbalização é que determina o mal, que é a raiz, ou o bem, que é a raiz. O mal dizer ou o bem dizer. Então aqui eu tenho o seguinte: abençoou Deus. Por quê? Porque o Deus de toda a estrutura inteligente do universo. Então a inteligência suprema notou que a inteligência relativa alcançou o nível e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Aí entrou tudo, entrou Deus filosófico de profundidade, determinante da evolução, e entrou o fizera nos equipamentos operacionais dele, que somos nós. Então a gente começa a analisar. Nós somos corpos de Deus. Não somos a alma de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Nós temos reflexo da imagem dele. A relação de Jesus conosco faz uma conexão plena com o capítulo 17 de João, quando ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra o processo é santificar. É a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo. Tanto que o Pai não se glorifica a si mesmo, ele é glorificado no Filho. Deus é bom, como Ele é bom. Porque o fulano, o Dalmo, o Carlos, ou quem quer que seja, chegou aqui numa hora de penúria, certo? E olhou lá, me deu um negócio. Como Deus é bom. Perceberam? Deu para entender? Porque Deus se santificou na pessoa do Filho. Então nós podemos santificar, abençoar, bem dizer, como podemos amaldiçoar, maldizer. Só um bocadinho nisso, falando, nisso. Quando o Adriano trouxe o pensamento dele, o descanso do 7º dia, como sendo a expressão do retraimento, né, da tutela, para que não prejudicasse o processo de aprendizagem. Eu fiquei pensando assim, como não prejudicar o processo de aprendizagem? E fiquei pensando que talvez o não prejuízo nesse processo, aí a gente deixaria a aprendizagem, entre aspas, como uma etapa inerente a essa aprendizagem, a manifestação do processo. Então eu substituiria a palavra, porque quando a gente tem a ideia, né? Eu estou num processo de aprendizagem, a gente tem a ideia que é um movimento de assimilação. Certo. Só que dentro do próprio processo de aprendizagem tem a assimilação e a manifestação daquilo, né? Porque eu só efetivamente apropriei aquilo que eu consigo manifestar. Exatamente. Então o descanso talvez fosse a etapa da aprendizagem onde a manifestação é concreta. Isso é muito lindo. Percebeu? Será que seria? Não é por aí, eu estou entendendo que é pelo seguinte, porque o processo é de energia, é de força, é de vibração. Então você tem com legitimidade a certeza que assimilou pela força centrípeta, se você fez pela força centrífuga. É isso mesmo? É isso. Que é o criar e fizer. Perfeito? Que é o perceber, conceber e realizar.
Não é isso? Concebe e nasce. Perfeito? A concepção decorre do que vem de fora e o nascer do que sai de dentro. É por isso que nós temos que analisar. Embora não estejamos falando aqui de nada de nascimento, etc. E tal. E aí justifica a evolução na matéria, né? Exatamente. Os espíritos, por exemplo, estão aí trabalhando. Não é isso? Cada grupo na sua área, um está lá no budismo, outro está lá na doutrina espírita, um procura, me chama, o Ramatiz, outro procura o Pietro Baldi, que fica lá no monismo, e dá para essas coisas, mas no fundo é a realidade intrínseca que nós temos que ver. Só um bocadinho que a Eunice quer dizer algo. Vamos lá. Então, eu vou dar pontuar para o senhor, para não perder o tempo. Então, Deus, sistema, né? Esse sistema seria o trabalho da nossa expansão, da nossa luz íntima. Certo. Começa com o semeador, aí vem as sementes tomatícias, né? Como o senhor nos ensina. E a gente vai caminhando nessa expansão, o universo expande e nós também vamos nos expandindo, que seria então a evolução, né? Uhum. Então, aquela expressão perdoar 7 vezes, quando está usando 7, e o perdão, que vem a compreensão aí, e então vai englobando essa expressão também da evolução, essa expressão no Evangelho, perdão 7 vezes, né? Ele está usando aí a compreensão que nós precisamos englobar isso? Eunice, é por aí também, embora você está entrando numa área que nós temos que analisar essas forças. Quando você fala assim, o universo expande, não é isso? No momento em que eu começo a perdoar efetivamente, eu estou alcançando pisos cada vez mais universais. Então foi preciso comprimir a gente, abrir os mecanismos interativos entre nós e as pessoas. Nós que hoje falamos na beleza de uma linha interativa de dois corações como núcleo do amor universal que se unem, e a partir dessa união em perfeita linha de compensação entre si, forma um todo. E desse todo irradia, e nós entramos em relação com todo o universo, no amor universal. Nós vamos notar que lá atrás nós tivemos que ter diferenciações. A misericórdia, por exemplo, no campo do sexo, a misericórdia abriu para nós a elaboração do instinto sexual, gerando uma energia específica, decomposta na fisionomia de sexualidade, que é a energia sexual. Eu estou entrando aí para poder entender o que você falou, que é o amor, que é o perdão. Então o que acontece? Nós começamos na poligamia, sabe o que aconteceu na poligamia? Nós começamos a exercitar o amor universal embrutecido. Não sabia se a gente queria ser mais amado ou mais amar. Quase sempre numa inversão de valores. Atender. E o que aconteceu nesse amor, vamos dizer, inconsequente nosso, durante tantos milênios? Criou para nós a linha de relação com o povo, com o universo, nessa linha de expansão. Então nós podemos ter gente em outra galáxia que pensa na gente. Percebendo? Não é pensar lá de maneira fixada, não. Emite vibrações porque num processo de interação sexual existe uma linha de aproximação de vibrações, guardadas as linhas específicas de cada qual. Mas chegou num ponto em que unificaram valores que se compensam. Então alguém está pensando, parcela da minha maneira de ser, numa galáxia. Então já deixei de ser encasulado no ambiente que eu estou para ter linha de relação fora, no campo dos interesses. Então o que acontece? Eu costumo dizer aqui o seguinte: nós temos tanta linha, não só no sexo, como nas várias outras opções de interesse nosso, na questão do amor próprio, do poder, da política, da religião, não é isso? Tudo isso vem funcionando nos milênios, criando
empatias, relações. E hoje isso vai se espalhando no universo. E nós saímos de um processo de absoluta expressão egocêntrica para entrarmos num processo de interação altruística. Então, quando alguém se apaixona por uma criança, adora esse menino, conhece a mãe? Não, ele vem aqui na evangelização, conhece muito pouco, é uma tia que traz. Adora, entre aspas, porque nós não estamos para adorar desconhecido nenhum por enquanto. Não é porque eu estou sendo extremista, não, porque é da lei. Agora, acontece que depois nós vamos vendo os grupos afins. Então, um traço, aquele que eu gosto, traz uma quantidade enorme de criaturas que estão relacionadas com a mecânica de pensamento dele. Então, eu passo a interagir com aquilo. Por isso que existem as forças que se acham em expansão. Então, perdoar é ser inteligente. É aprender que nós não temos como pagar nossas dívidas. Eu tenho perdão assim. Eu nunca comentei isso aqui, não vou falar hoje. Quando eu perdoo, eu não levo em conta o que trouxe, sem perda da oportunidade, da aprendizagem daquele fato, porque senão a evolução para. Eu estou assinando um atestado. Atesto para todos os fins que concluí que eu sozinho resolvo meus problemas, sem o amparo divino. Entreguei os pontos. De início, o perdão é uma derrota triste. Por isso que entra aquela dificuldade. Perdoa, mas não esqueço. Eu perdoo porque eu sei que ele vai me pagar um dia. Porque a lei de causa e efeito, que eu estou por dentro dela. Perdoa, mas não vou lá. Perdoa, mas não passo na rua dele. Tal. Todas. Mas começa assim, até o dia em que a gente, meu Deus, é igual aquela parábola famosa, né? Não tem a parábola, fechou dos talentos, né? Talento não, aquela que devia, né? Que ele pediu ao pai, né? O dono que perdoasse, ele estava cobrando os outros lá. Né? Então, é nesse sentido. E não faz muito tempo nós comentávamos isso. Quando eu chego à conclusão que eu não dou conta do recado, mas não dou conta por reclamação, não. Falar que não dá conta por reclamar, todo mundo faz isso toda hora. Ah, não aguenta essa vida mais não. Essa vida não aguento mesmo, não aguento esse menino, não aguento. Aí isso já é. Mas quando nós estamos, guardem bem, em profunda lisura de consciência. Sabe o que é isso? Tenho feito o que eu posso. Estou lutando intensamente, evitando sempre que possível reclamar ou manifestar irritação de qualquer natureza. Estou dando meu recado. Mas eu estou concluindo que eu não dou conta. Aí os Espíritos falam assim, está na hora de resolver o problema dele. Entenderam? Que nós não resolvemos nossos problemas, não, gente. Porque eles não têm finalidade de cobrança. Deus não cobra. Ele representa o grau do endurecimento do psiquismo nosso. Sabe o que Deus? Deus não cobra, ele não perdoa nem absolve. Por quê? Porque ele não sente ofensa, está por Emmanuel na obra Emmanuel. Uma das primeiras publicadas, se não me engano. Por isso que aquele perseverar até o fim será salvo? Exatamente. É o perseverar. De maneira que eu tenho algumas experiências, como todos vocês têm nesse sentido. Os meus grandes lances, de vez em quando eu comento isso. Eu não sei como é que eles foram resolvidos e acho que ainda que eu chegue no plano espiritual que fizer a mesma relação, não vai dar. Essa frase, não sei se você soltou, elaborada ou foi... Mas frase. Deus representa o endurecimento, do nosso psiquismo. Destrincha esse negócio aqui. Depois só me dá uma ajuda aí, porque o senhor esqueceu de mim, viu? É mesmo?
O que é que você queria ver? Não, pode não pode falar, porque tentando chegar no Laírton. Tem a eternidade, no Laírton, não. Ainda mais você está do lado de duas aqui, da terceira. Não aproveitar o negócio do Beto, é que meu negócio é porque eu tô com. Eu não participo para ajudar ninguém, não, porque os meus problemas são muito particulares. É meu mesmo. Então eu tô com um problema atualmente de desarranjo na consciência. É mesmo? É uma espécie de dor de barriga na consciência. Porque eu estudo aqui. Eu estudo os livros, o senhor sabe. Eu venho aqui aprender com o senhor. Lá na minha cidade eu sou Honório, lá de uma meia dúzia de doidos. Eu faço o trabalho todo dentro da doutrina. E agora tem um canal de televisão na internet que o senhor sabe. E o meu trabalho me propicia ouvir. Eu não assisto todo dia, o dia inteiro não, viu gente? Eu trabalho. Mas me propicia ouvir. Então tem 4 cavaleiros do Apocalipse lá que está acabando comigo, que é o Divaldo, o Raul, o Adenauer Novaes e o Richard Simonetti. Tem muitos outros, mas esses são os piores. Então eu fico o dia inteiro ouvindo eles falando da minha imoralidade, das minhas trevas, da minha glutonice, da minha bebedice e o diabo a quatro. De repente a minha sala vai ficando toda negra, vai escurecendo tudo, vai escurecendo. Porque eles vão soltando luz lá, né? E eu vou me vendo, vai escurecendo. E eu trabalho na fazenda, eu tenho que dar vontade de sair correndo pro mato afora e gritando, sabe? Porque tá dando um tranco mesmo, de verdade. Isso é difícil, o dia a dia dessa forma. Eu não sei, eu acho que eu estou sendo um masoquista espiritual. Porque eu estou me intoxicando tanto com coisa boa, porque é lógico que está me intoxicando, né? Porque se eu gosto do alimento duro, pesado, o alimento limpo está me intoxicando, entre aspas, né? Isso é só para o senhor me ajudar que eu estou falando assim. Então, mais ou menos por aí, fazer uma relação, como é que eu poderia trabalhar isso? Porque senão de repente eu vou desistir de tudo, mas eu não vou fazer isso não, porque eu já tentei isso várias vezes, não consegui, já desisti de tentar isso também. Em termos de diagnóstico, eu utilizo uma expressão aqui, que é do vulgo. O senhor tem que falar arroz com feijão para mim, que eu não entendo coisa muito do vulgo, não. Né? Por que você está assim desse jeito? Porque o Laírton é cobra criada. Não é o novinho que está chegando no contexto, não. A sua gratidão a Deus tem que bater assim, graças a Deus eu não estou lembrando de nada que eu andei aprontando até hoje. As perguntas, o que você diz? Que ele traz aqui? Os fatos que ele levanta? Isso não é privilégio de ninguém, não. Isso significa o quê? Alguma criatura que só Deus sabe de onde está vindo, tem um potencial como todo esse grupo apresenta, para estudar o que nós estudamos aqui, vocês têm potencial. Então, na realidade, o que ocorre? Houve uma instauração num prazo relativamente curto, de toda uma área em que ele despencou da linha natural e deu as voltas. E essa volta foi de uma extensão muito grande. Voltou e está querendo resolver o problema a curto prazo. Quando o problema, primeiro, você não está ainda, reúne com paciência e muita humildade o que você está ouvindo aqui. O que você está ouvindo lá dos 4 cavaleiros lá. Vai colocando com paciência. Porque você não vai demorar muito, vai começar a receber as peças que estão ligadas a você. Porque não pensa você que o processo é global, chegar aqui e fazer discurso aqui para o grupo, não é isso não. Isso aqui é um momento, é sábado, tanto é que o sábado é o sábado mesmo, né? Nós estamos aqui em pleno sábado, de regozijo, de reunião de valores que nos estimulem, que nos dão confiança e esperança. Mas os abacaxis, entre aspas, e os pepinos vão chegando. Então as gerações vão se renovando e não pensa que ele fala assim, pois é, o grupo Emmanuel era assim com fulano, vai ser assim com Beltrano. Não se iluda não. Era com fulano porque com ele era aquele grupo daquela maneira, com o outro era daquela forma. O que tem que ser mantido é a unidade, a linha básica das responsabilidades. E muitas coisas podem ser relembradas, aplicadas,
vamos dizer, recicladas por inspiração ou por conveniência. Mas os encontros, as pessoas que chegam, que saem, sempre obedecem essa faceta. Você não vai trabalhar aqueles meia dúzia que tem lá, falou que é o seu Honório lá, aqueles são seus, não são do Honório, não. Perfeito? Porque nós estamos exercitando com os próprios elementos que nós andamos convivendo na esteira do tempo que estão de retorno, estamos fazendo o nosso cursinho de paciência, o nosso cursinho de interesse, o nosso cursinho de, vamos dizer, de perseverança, o nosso cursinho de parar de falar que está cansado, perfeito? De reclamar que está muito trabalho, e vamos investindo. Porque não é que a espiritualidade fala assim, ó, o curso deu certo. Os 6 lá vão. Então solta as porteiradas aí. E você tem que estar preparado. Aí você vai falar comigo lá na frente. Agora que eu entendi o negócio. Porque não adianta você querer fazer, porque veio cá, fez um curso. Isso nós já fizemos lá atrás. Vamos fazer curso de teologia, vamos pregar para o povão. E vamos pegar para o povão. E o pessoal dele? O pessoal dele não pode chegar ainda não, porque o povão ele não conhece, vocês não conhecem o seu direito, para soltar. Porque todas as dificuldades implantadas por nós, na essência tem uma sementezinha assim, libertação finalística do ser. Finalística relativa, né? Do ser. Então fica tranquilo, não fica aborrecido com os 4 cavaleiros do Apocalipse, vai trabalhando. Tem momentos que nós estamos mais injetando para dentro, para ter momentos em que a gente vai ter pouco tempo de ficar aprendendo. Os Espíritos falaram comigo lá atrás. Alenice, há pouco tempo nós comentávamos sobre isso. Tem tempo de ficar preparando palestra, Alenice? Eu não tenho. Ai de mim, quando eles falavam lá atrás, toda que vai chegar um momento, você vai querer abrir um livro, não pode nem abrir. Tempo da fazenda. Você já está vivendo isso. Agora, então eu sou irresponsável ante um trabalho? Não. Eu pego lá, abro o livro até hoje. Só que me dá uma tristeza de princípio, eu caio na real. Meu tempo, tinha aqui, ia lá para o computador, ou ia para os cartazes, fazia. Hoje o computador faz. Mas chega num ponto que não dá tempo. A gente fica assim de início, aquela mentalidade muito fechada nossa, de achar que nós estamos barateando o nosso trabalho. Antigamente a gente não levava um cartaz com uma vírgula, amêndoa a mais. Hoje não é assim mesmo, porque o que manda é a essência, não é a forma. Então, resultado, vai devagar, não fique entristecido. Aproveite e abençoe o local que você está tendo chance de fazer seu curso. Eu estou falando isso porque hoje estou começando falando de desabrochar da consciência, de pular do 6 para o 7. Eu estou percebendo que todos nós aqui estamos nesse momento. Exatamente. E então essas pessoas que estão nesse momento, eu acho que tinha que estar mais condizente com a coisa, entre o que pensa e o que faz. E não fique com visão, Laírton, relativa não. Suponhamos uma coisa muito entre nós aqui. Suponhamos que o Honório estivesse aqui, assim num piso meio ostensivo, num piso muito estéreo, periférico, muito estéreo, ou então mais periférico. Vamos tirar estéreo, porque não está dizendo o que eu quero falar. Não. Periférico. Sabe uma coisa? Aquele povo que assiste a reunião sabe, nós estamos lá, e eu sei que eu tenho uma responsabilidade, é coisa que podia passar na minha cabeça, mas graças a Deus não passa. Com ele, e não sei o quê, aquilo vai ficar tudo anjo. Vai ser um sucesso para nós. Uma ideia complicada. Mas eu não estou nessa, não. Eu estou naquela. Se eu for feliz, com ponderação, com calma, no fugir dos parâmetros que me dão segurança. Por que eu sigo doutrina e evangelho? Porque eles me dão segurança. Quando eu falo alguma coisa que não está da doutrina, vocês são um testemunho. O que eu falo? Isso é um pensamento da gente, não tem um endosso doutrinário. Eu falo. Porque eu não quero criar sistema, porque criar sistema do Honório, o Petro Baldi, de uma coragem tremenda, criou o sistema dele. Coragem, que eu não sei até onde isso vai. O Ramatiz é corajoso. Nós temos que ter cuidado para não achar que o Emmanuel criou um sistema. Não, vocês olham que o Emmanuel não cria sistema. Perfeito? O Kardec não criou o sistema, ele criou o sistema dos espíritos. Não foi isso? Então tem que tomar cuidado com o sistema.
Porque depois nós temos que dar conta dele. E desmontar um sistema é duro. É duro desmontar um sistema. Então o que acontece? Vamos trabalhar com esse parâmetro que nos dá segurança. E se amanhã der errado, eu com toda sinceridade, eu estou tranquilo. Os espíritos me colocaram nessa trilha aqui, me falaram que eu seguisse Kardec e Jesus, não é esse? Que não é o Kardec, são os espíritos, eu estou tranquilo. Tem até um endosso nas minhas falhas. Você podia pedir o parecer da Lenice sobre o assunto, que ela sempre tem uma coisa bacana. O quê? A Lenice, um parecer da Lenice sobre... Não, ela vai parar já. Ela chegou aí correndo, porque ela tem coisa para trazer. Mas, viu, então dentro disso eu quero dizer o seguinte, eu comecei e parei, agora eu vou voltar ao que eu queria. É que aquela ideia periférica de fazer todo mundo santo, isso para mim não existe. Certo? O que existe é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida que todo esse grupo, encarnado e desencarnado aqui presente, está se preparando para a regeneração. Entenderam? Agora, feliz daquele que logo nas viradas dos próximos dezenas de anos, nessa em retorno, esteja. Porque nós estamos grudados aqui, todo sábado, terça, não sei o que acontece? Nós estamos preparando o nosso campo íntimo, não está? Não é possível que a próxima reencarnação já está na gandaia aí. Vai ser difícil, como diz os entendidos aí, totalmente desligado. Tem uma inteligência tão ampla. Põe a mão no fogo por mim não, senhor. Põe a mão no fogo por mim não. Eu não olhei para você não, né? Quer dizer, a pessoa, vai ser muito difícil a gente cair nos desvãos da confusão do mundo materialista, não vai? Não é possível. Pelo menos condicionou, né, Olinto? 20 anos, 10 anos, 15 anos, para chegar. Ainda que a gente vai lá para fora, dá uma saudade daqui, a gente passa aqui primeiro na porta, né? Então nós estamos preparando, é o futuro nosso, gente. Certo? Vamos ter essa paciência. Eu também lembrei da preguiça. Então, Lenice, atende o Laírton aí. Que coisa. Dessa vez, a foto do Popeye, né? Você conhece aquele encontro de carnaval que a gente organizava, aquele monte de família. Nós, 10 casais, saímos para dar uma dançada. Aí fomos lá nesse lugar adequado, só espíritas e tal. Aí eu estou lá balançando o esqueleto, o companheiro bateu na minha capura e falou assim, se o seu norte visse aqui... Eu não estou sabendo de nada, né? Pior é o inverso, viu, mano? Chegar e encontrar o Honório balançando. É muito pior. Misericórdia. No livro Momentos de Ouro do Chico Xavier, tem um capítulo lá que eu vou dedicar ele a você. Se chama A Diferença. Vamos analisar lá. Um companheiro espiritual chega lá numa reunião que ia ter e se depara de frente com o Dr. Bezerra e se sente nessa posição. Não se achava digno de estar ali na frente dele e comenta o desabafo que você fez aqui. E Bezerra pede a ele o seguinte, para não se entristecer, que mesmo ele naquele momento se encontrava naquele piso também. E ele assusta e fala com Bezerra, mas como, senhor? Ele falou que a diferença, por isso que o capítulo chama diferença, ele falou, a diferença é que antes eu era espírita e cristão e fazia parte de tudo isso que você está dizendo. Mas hoje eu sou cristão e espírita, eu faço um esforço, entendeu? É um esforço para sair daquilo, é que era a diferença de tudo isso. Então, de vez em quando, você pega lá e dá uma lida para te dar a força quando você precisar. Tá. Retornemos aqui. Você vai me dar o microfone? Vou. Então. Primeiro eu vou falar para os Freitas. Os Freitas no Tibete falam que você tem que desconfiar de um mestre que não dá.
Porque a dança é o fluxo da vida e é a flexibilidade, né? E saber ir no movimento, no ritmo. Bom, mas eu tinha alguma coisa que falava lá em cima. Ele captou e eu fiquei pensando no sentido do 6 e do 7. E quando a gente fala do 6, nós estamos fazendo contato pleno com os nossos planos de iniciação, onde o ciclo vicioso se instaura. Então, quando nós estamos no 6, é o momento. Eu vou continuar nesse vício comportamental que pode estar restrito a questões afetivas, questões intelectuais, questões físicas, no padrão das necessidades físicas mais básicas mesmo, ou questões mais sutis. Nós podemos ser viciados em elaborações mentais, em pensamentos e sentimentos também. E o que eu percebo que na atualidade que nós estamos vivendo tem sido tônica, e eu não estou falando só para você, falo para mim e para muitas pessoas que vivem essa experiência, quando nós estamos despertando a consciência e fazendo contato com a nossa sombra, porque sem isso não tem jeito de caminhar, é natural o contato com a culpa. Então a culpa é um componente de libertação. Só que existe uma faceta da culpa, que é a culpa saudável, a culpa merecida, a culpa que pode projetar, que tipo assim, por aí não dá para ser. É aquela que nos permite movimentar e dançar na mudança do fluxo da vida diante daquilo que é oferecido. No entanto, o nosso vício talvez esteja no culto da culpa, como uma estratégia profunda do nosso lado mais sombrio, que nos aprisiona naquilo que nós ainda estamos querendo ficar do nosso vício. Então nós nos apoiamos nessa culpa, para falar assim, não tem jeito mesmo. Conheço, mas não dou conta de fazer. Então trabalhamos numa estratégia tal de auto-boicote que nós nos fixamos naquele padrão, assim, só me resta beber, só me resta comer demais, só me resta entrar no chocolate, ou tomar 3 garrafas de café, ou sei lá, qualquer bobagem que for o nosso ponto de fixação. E a culpa abre o espaço à manutenção do vício, mas na estratégia do nosso auto-boicote. Então, realmente, o pior inimigo somos nós mesmos, dentro dessa condição. E como nós já temos um padrão de elaboração, aí o auto-boicote fica mais bem feito. Porque nós estruturamos um caminho e assim, realmente, não vai dar para ser nessa vida. E aí nós conseguimos manter o padrão. A questão é de escolha. A palavra básica é escolha. Não tem intoxicação com luz, né? Não tem nada disso, porque a luz é sua. Então ela já está aí. E se você deu conta de ver essa luz, é porque os seus olhos já estão abertos. Porque quando as pessoas não estão prontas, a luz pode estar ali, né? Visível. Manifesta, que aí volta a explicação que nós deu no princípio. Fica no 2 do H2O. E não vê nada daquilo da luz. Então, se já deu conta de ver a luz toda, é porque está na hora dessa escolha. E eu acho que o desafio é sair dessa culpa que é o visgo que aprisiona. O momento da libertar da culpa, sem descartar aquela parcela dela que é capaz de projetar. Deu? A gente não tem que acrescentar nada do que ela trouxe, mas podemos aproveitar o enfoque para refletir. Nós temos pessoas que têm marcas na sua fisionomia de fundamentação psicológica irradiante, que estão debaixo dessa penumbra da culpa através dos milênios, dos séculos. Não se iludam, não. Nós temos marcas que por enquanto não sabemos tirar, não. O elemento pega uma foto de uma reencarnação lá de trás, é o mesmo reencarnado hoje. Antes ele era magro, assim, rosto retilíneo, não sei o que, outro já, o longilíneo, não importa. Mas ele tem uma marca, seja na posição dos olhos, seja na posição da constituição do rosto, a orelha, qualquer coisa, essa marca engraçada ela fica. Pode ser marca decorrente de um enfoque de acentuada expressão positiva,
como pode ser resultante também de determinadas distorções do processo íntimo dele a refletir nos equipamentos de fora. A Denise sabe disso, que ela faz curso de postura, né, corporal e outras expressões que definem a personalidade. Isso eu não me iludo, não. Agora ficam dentro daquela marca, pagam um preço caríssimo, mas a culpa não é vencida. Então nós temos que partir para um processo que acho que ajudaria muito a toda a área que mexe com a questão mental. Precisam analistas, psicólogos, terapeutas de toda hora. Vamos investir com carinho no fazer luz. No fazer luz. Porque se nós ficarmos aprisionados naquele contexto, naquela cela complicada e reduzida de uma culpa, seja ela extensa ou não, nós ficamos dentro de uma linha de comprar e pagar, comprar e pagar. Então é preciso que a gente se habitue com coragem. Aí eu encorajo a chamada ousadia de lançar. Se nós tivermos conhecimento do nosso passado, ninguém estava aqui nem dando passo, tinha vergonha. Não quer dizer que nós somos putrefatos por dentro, não. Nós temos valores inimagináveis, mas temos marcas que realmente nos acompanham. Então vamos entender isso. Se Jesus fosse escrupuloso, Paulo não teria dado o recado dele. Tinha saído de um crime recente e complicado que marcou toda uma história do cristianismo. Então vamos não ter cara limpa e achar que é sábio, que é santo, mas partir para isso. Olha para trás e fala, eu não mereço, tira isso fora. Que não mereço. Então não mereço que me abriram uma porta para mim. Quer dizer, para Deus o que importa é a nossa disposição. E os espíritos trabalham em quem está fazendo isso. Quem está preocupado em vencer o débito, eles não vão investir, não. Deixa que o guia espiritual resolva o caso lá. Eles estão investindo num processo de evangelização das massas com vistas a uma nova era da humanidade. Antigamente o grupo aqui era para saldar problemas pessoais de cada qual numa grande faixa heterogênea. Hoje o mundo está a caminho de uma nova. Há um estágio para a Terra chamado regeneração. E regeneração já interessa o grupo. Não encaminhamos mais por si só, no que diz respeito à tarefa. Não se realiza numa pessoa só. Até bem pouco tempo esse grupo podia funcionar nas minhas costas, do Oswaldo, que já desencarnou, de Leão, que fundou a casa. Hoje você sabe, quantos dias eu passo sem vir aqui, embora na direção da casa. Tem condição de vir? Não. Porque senão eu fico reciclando coisas que eu já passei por elas. E outras que eu não posso ainda passar, que eu não estou preparado. Então temos que ter essa noção. Então, aproveitando o que o Lenice falou de maneira muito feliz, não é isso? Vamos ter em conta isso. Não, dá um recado com os 6 que você tem lá. Eles são muito mais importantes, pensa assim, do que as preocupações suas com as suas mazelas e seus problemas. Agora, se a preocupa com as mazelas, não começar, nota que elas estão tomando campo. Aí você se volta. É reeducação. É isso mesmo? Mas preocupa com vocês, porque eles vão resolver seu problema. Eu digo isso por mim mesmo, em experiência recente. E faço uma declaração de público. Eu vi o que significa um trabalho que nós estamos fazendo por ocasião da minha experiência de saúde. E sempre que eu lembro eu me emociono, porque eu não sei como é que eu vou prestar conta das orações que vocês fizeram na época que eu precisei de vocês. Tá? E mesmo não sei se no contexto mais próximo da minha família, se as vibrações alcançaram os níveis que vocês me doaram. Entenderam? Por quê? Porque se eu tenho algumas virtudes, quem sabe de passado, eu sei que até na busca das virtudes eu devo ter cometido desmandos. Eu sei que minha história é complicada. Foi muita gente que teve que ser sacrificada. Não é isso? Muita gente que teve que ser, às vezes, levada a sofrimento. E eles não querem estar no mérito que se eu tinha ou se eu não tinha, que a alma não tem razão. Certo? Então, fica assim, vamos trabalhar com muito carinho, aproveitar a chance de estarmos juntos e tolerando-nos uns aos outros, porque não estamos aqui reunidos
com santos, estamos reunidos com pessoas acentuadamente carentes buscando afirmação. Se for falar, vai longe isso aqui, né? Quando se fala em emoções e gratidão. Assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Esse exército, vocês entenderam o que é esse exército? Quem quer falar para nós? Quer dizer? Os operários? Ou o conjunto da obra? Céus, terra e todo o seu exército. Então nós temos os céus, o ponto irradiador, a terra, o plano acolhedor, e o exército, definindo um processo de luta. Seria a ideia do exército? De luta. De batalha. Sem o que nós não chegaríamos na paz do sétimo dia. Então, os construtores alcançaram a paz, o descanso, mas deixaram um campo enorme para que esse exército compartilhe dessas benesses. É uma ideia de conquista também, né, Fernando? Conquista. Porque tem aqui o domínio sobre, nesse lado da lembra? Domínio sobre. Me ocorreu aqui no embalo aqui, que no mundo mais primitivo os exércitos eram utilizados para as conquistas exteriores, expansões territoriais. No mundo nosso, os exércitos já têm uma função mais de proteção, de acolhimento. Eu fiquei nisso, na defesa. É interessante. Conhece esse livro? Conhece? Defesa. Tem uma página de Emmanuel. Sim. E ele menciona sobre essa luta e essa batalha, fazendo uma correlação entre nós que estamos aqui no plano reencarnado, né, e aqueles que voltam para a vida espiritual, muitos deles em difíceis condições, assim como os soldados, né, chegam lá com deformações, alguns loucos, e que a gama de heróis é muito diminuta. Então me veio essa ideia aqui que nós estamos aqui numa luta. E que nós estamos à frente de perseverar em busca de um ideal mais gratificante para a gente chegar lá melhor, né? Sem dúvida. Ok? Alguém quer falar? Só concluindo, então, nessa relação das experiências na expansão, elas vão ser todas trabalhadas já com outro enfoque para ter uma estrutura de proteção mais efetiva. Né? Quer dizer, aquele valor que teoricamente lá atrás foi complicado, hoje é um valor que nos projeta para a sublimação. Então podemos dizer que temos o exército aqui embaixo, que é um exército de formiga, um exército de aves, um exército disso e daquilo, como temos o exército dos anjos. Né? Esse cada um visando determinada proposta com determinadas estratégias. Há também uma conotação de trabalho também, porque, por exemplo, na construção de uma pirâmide você tem um exército de operários ali. É uma reinventação poderosa ali para uma finalidade. Agora, por exemplo, nós não sabemos, em se tratando de exército, em função da regeneração, por exemplo, esse grupo aqui, voltando para o grupo, quem sabe esse grupo está sendo formado ou está sendo retomada as linhas de relação nossa de passado para formar um exército com vistas a determinados projetos da espiritualidade. Por exemplo, esse projeto da essencialidade doutrinária evangélica é um projeto do novo mundo. E vocês estão notando que em todas as partes do mundo está havendo um movimento nessa área. Certo? E esse grupo que nós temos pela frente para fazer esse trabalho, essa atividade mais direcionada, quem é? Não estou de longe, não. Vamos procurar aqui os grupos de outras religiões. Estão restritos numa luta acentuadamente pessoal. Quer dizer, na hora que o grupo está começando a entender a importância da luta pessoal numa cidadania relativa, num contexto social adequado, nós estamos mostrando que a cidadania efetiva
ela não se dá pelo fato de não incomodar o semelhante. Ela se estende para um outro campo, ajuda o semelhante. Não é isso? Quer dizer, quando nós chegamos naquele ponto, não dá trabalho, não complicar a vida de ninguém, já é um grande passo. Mas chegamos no outro, que já é auxiliar o semelhante. Enxergar nele aquele ponto de referência para a nossa cooperação em nível de caridade, que é o fator aplicativo do amor. Pode falar, professor. Me lembra essa questão do céu, da terra e do exército, aquela passagem do Emmanuel, que ele fala em espírito. A mensagem chama de espírito do Caixinha nosso. Que ele fala que quem vive em espírito respira em esferas diferentes do próprio campo material em que ele ainda pousa perto. Muito bem. E Emmanuel, né? O Honório, esse plano de regeneração, certo dia me veio um questionamento seguinte: vai haver um saneamento do ambiente, né? Sim. O mal vai ter que ceder para uma outra realidade educacional. E nos veio a seguinte ideia: nós só crescemos definitivamente tendo um instrumento difícil junto de nós. Nós podemos fazer luz onde há treva. Com esse saneamento, com essa limpeza do mal, como é que vai ficar essa instrumentação de crescimento? Antes, você é tocada na sua sensibilidade, emerge dentro de você para fazer luz nos pontos de sombra. É isso? Agora, uma vez que o plano de sombra está sendo de algum modo saneado, nós somos convocados a um trabalho mais extensivo fora de nós. Aí nós vamos ser trabalhados no plano, não de ser acentuadamente criativos, mas temos que fazer um trabalho de busca. É por isso que muito antes de nós descobrirmos tais e quais coisas, Deus já sabia disso. Não é isso? Deus não sabia da nossa carência desde lá de trás? E não sabe? Quem é esse Deus que sabe no futuro? São as entidades, esses exércitos redimidos, é que estão zelando. O assunto é muito mais sutil do que parece. A gente hoje pode falar porque vocês estão entendendo que não é uma fundamentação mística. Lá atrás podia ser mística. Como é que descobriram que eu ia passar perto desse buraco? Eu fiz assim, segurei nessa árvorezinha aqui, com um reflexo, não deixou cair no buraco. Deus é muito bom. Acha que isso tudo é automático? Não. Tem um coração, às vezes, colocado ali algum tempo antes. Vai falar que tem que ser acionado. Né? Certo? Tanto que cada dia que passa, o mundo começa a ter uma consciência. O que é mais importante para um mundo feliz? É uma ótima terapia ou uma excelente profilaxia? Agora, para ter profilaxia efetiva, tem que ter iniciativa terapêutica da parte do elemento que está aprendendo. Certo? É mais ou menos quando a mãe está ensinando a criança a andar. Ela fica, o menino bambeia, tomba e não cai. Certo? O que é isso? É um ensino com segurança. Mas por enquanto nós estamos aprendendo em cima da lágrima, em cima da dor. E está abrindo sensibilidade. Então é muito importante isso que está sendo trazido aqui agora. De regeneração para frente, é exatamente instituir instrumentos em que nós possamos irradiar uma linha operacional que nos dê paz. Que nos dê paz. É nesse sentido. Então, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, nós falamos no sexto. O sexto completou, o homem foi formado. Mas a legítima complementação se inicia num processo extensivo para o 7º dia. Então, aqui já fala, acabado no dia 7º a sua obra, porque mostra que todos 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, define que existe a conquista e a posse desse usufruto que se dá no 7º dia. Então aqui já define que tinha feito
E vem o texto: descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o 7º, que é o descanso, integra o 6, que é o trabalho. Agora, se ele descansa no 7º dia, e eu relato aqui, nós já estamos com ele praticamente chegando num ponto de complementação, entra assim, quer dizer que ele está descansando até hoje? Como é que é esse descanso? Parece brincadeira, mas é o que a Sara trouxe aqui agora. Como é que a gente vai evoluir se não tem mais para não vai vencer? Não é mais ou menos isso que você quer dizer? Como é que é? É porque o descanso é esse. Em vez de eu ficar procurando a falha que eu tenho em mim, o erro que eu tenho, a culpa que eu tenho para sanar, sabe uma coisa? Vou partir para a boa. O descanso vai ter, e já está tendo conosco. Porque quem andava às voltas com as culpas interiores, estão cuidando agora é dos problemas que os outros que nos dão problema. Vocês analisem cada um de você. Vocês estão vivendo problemas seus ou dos outros? Dos outros. Ah, mas não pode vir dos outros. Isso na psicologia, cara, você tem que cuidar de você. Larga o outro lá. Como é que larga o outro? Como é que eu largo o outro? Só que o outro, por enquanto, ainda é credor meu. E nós vamos chegar num momento que ele passa a ser um credor do conhecimento que eu tenho. Não é credor do que eu tirei dele. Então eu tenho duas coisas em Zaqueu. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu estou quadruplicado. Nós estamos no quadruplicado. Inicialmente a gente custa querer pagar, depois nós ficamos ultra sensíveis. Ficamos no pagar quadruplicado. E tem gente aí pagando, já pagou tudo que tem direito. Você acha isso? O que você diz? Não tem? É o que tem. Pagou tudo que tem direito. É a segunda medida. Já está na segunda, porque é a segunda que redime, a primeira é liquida. A segunda é que define amor. Então, na realidade, o que acontece? Nós estamos agora já exercitando o Zaqueu, dando a metade. Tem muita gente dando a metade. Na hora que nós entramos, o Freitas falou assim, vamos entrar para a gente ganhar mais uns trocadinhos? Não, na sua temos que pagar. Pois é. Seu Honório, ontem quando eu fui embora da União, eu fiquei pensando, lembrando daquele companheiro, né, que foi atendido ontem, fiquei pensando assim, fazendo aquela viagem, né, seu Honório, para dentro da gente pensando, até que ponto, seu Honório, a gente chega no momento de um encontro lá com o íntimo e de repente a gente descobre um pontinho e assume ou deixa uma personalidade assumir aquele ponto, tipo assim, deixa eu largar isso aqui, o meu eu venço depois, eu vou... Só entendeu? Eu fiquei lembrando dele pensando, sabe? Que moço está para pensar mesmo. A pessoa não fica, que moço é esse? Esse companheiro ele não sabe a idade, ele tem 63 anos e só fala uma língua tipo espanhol arrastado, você não sabe se é, como é que é? Você fala portunhol, o que é? Mas é difícil entender como você fala. Há quanto anos eu sei. Quando é menino, você falava assim, não. Vem negócio dessa forma, eu falo assim, você tem que entender a língua que ele fala. Quer dizer, uma linha difícil de entender o bom. Mas de uma vibração extraordinária. Extraordinária. E eu fiquei lá, no fim eu fiquei ouvindo ele lá para poder aprender, estou só aprendendo. E o povo preocupado, porque levou como paciente. Eu falei, paciente, o moço está numa vida excelente, deixa eu soltar a colocação, porque eu acho que houve pelo que eu aprendi, a entidade ligada a ele deu uma linha de conexão, e ele entrou num campo de imersão da experiência passada dele, e entrou na área de comunicação desse tipo. Aí, enquanto ele está podendo levar a vida feliz, eu comecei a casar, não moro lá com eu sou divorciado, tenho uma companheira de muitos anos comigo, mas nós temos uma vida boa, porque ela leva a vida dela, eu levo a minha, ela me entende, eu entendo, é assim, tudo arrastado. Meu Deus, esse moço está num verdadeiro paraíso, esse povo está preocupado com ele. Porque foi isso mesmo. Mediunidade estranha.
Só para vocês ficarem. Comecei a ficar curioso para aprender, né? O senhor me conhece? Eu conheço. Você já me viu aqui? Não. Me conhece? Conheço. Por quê? Me conhece, mas não me viu. Como é que o senhor me conhece? Eu fui motorista de caminhão, não sei o que lá. Eu estava vindo de Salvador. E quando cheguei perto de Montes Claros, sozinho, dirigindo o caminhão carregado e tal. Eu olhei na mulher e já estava perto de mim. Só que eu não sei se eu estava nu, vestido, eu estava só daqui para cima. Sem óculos. Tirou óculos. Aí o senhor mesmo, estava lá comigo. Quando foi isso? Ah, tinha uns 8 anos, 10 anos. Mas a senhora não sai a mesma coisa. Aí eu falei assim, aprende, Sonora, aprende, você não está sabendo nada. Como é que eu vou explicar o que é isso? Mas não é que é assim que a gente aprende, né, gente? Então vamos devagar. Um parênteses ligeiro para vocês, porque aí não deixou vocês aqui numa curiosidade. Não. Vamos lá. Isso também, esse movimento aí modifica também, pode modificar o rosto da pessoa? Um pouco? Às vezes modifica, né? Lembra da dona Quiene, lá na União Espírita, há muitos anos atrás, Quiene Diniz? Não estou lembrado, não. Houve esse momento e ela se tornou uma pessoa, até o rosto dela, mas ela estava vivendo em paz, bem como o senhor falou aí então hoje eu desimplicar. Então tá bom. Nós estamos aqui ainda com esse descanso aqui, para poder já ir caminhando, porque o tempo está terminando. Eu quis dizer o seguinte, que esse descanso ele está muito mais ligado ao fato de nós desconectarmos dos interesses mais propriamente com a gente. Todo trabalho nosso conosco mesmo cansa, mais do que parece. O trabalho com os outros, em tese, não cansa. Então, quando ela comentou como é que vai ser a nossa disponibilização para o trabalho de fora segundo a vontade superior. Então, diz Jesus, a minha, como é que ele fala? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, essa comida representa a manutenção do estado de vida, em paz, em harmonia. Então, esse descanso significa significa aquele momento ou aquela circunstância em que o nosso trabalho se dá no sábado. Porque é aqui que está definindo os 3 mandamentos do Velho Testamento. Guardar o sábado. Aquele que guarda o sábado não cansa. É o que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida sobre o trabalho. O trabalho nos planos superiores não é imposto. E o nosso trabalho ainda é imposto pelas circunstâncias ou pelas necessidades efetivas. Então, estar em descanso é trabalhar no sábado. Por isso que nas linhas superiores da evolução não existe tempo e não existe espaço. Não aprendemos isso? Então, o tempo inexiste porque ele passa a vigorar no sábado. Ele não tem resistência. Então, no campo do tempo, ele se projeta porque o que está acontecendo aqui está lá. E a velocidade do espírito vence tempo e espaço. Eu, por exemplo, quero tomar conhecimento do que passou. Mas o que passou não chegou? Não. Nós estamos recebendo imagens de galáxias que já desapareceram. E elas estão a cores e em vibrações. Sabiam disso? Se alguém quiser presenciar como é que a Terra foi formada, mas as imagens estão aí, estão. Elas não desaparecem. Isso o Flammarion que ensinou para nós. Quem já leu o Flammarion vai aprender. Elas estão aí. Porque eu me desloco
Eu me desloco em pensamento para uma estrela, cheguei lá agora. Só pensei e cheguei. Tem uma instrumentalidade de alto nível lá, eu estou enxergando as imagens, estão chegando da Terra sendo formada. Entendeu? Eu posso pegar uma imagem de Jesus transitando no meio dos discípulos. Que é aquele nosso amigo JJ Benítez, é isso, Freitas? Nos dá uma ideia, foi lá para fora, né? Ele nos dá uma imagem na obra dele. Quer dizer, de fatos que aconteceram naquela época, estão vivos até hoje. E a ciência sabe disso. As imagens não desaparecem, segundo aquela expressão na tese ou na teoria chamada campo de Einstein. É que as imagens nunca atingem zero, a onda. Ela percorre, vai perdendo intensidade, mas não desaparece. Ok? Então, trabalhar no sábado é trabalhar sem cansaço. É como eu costumo dar exemplo. Chegamos no serviço pela manhã, o funcionário da mesa A diz assim: vai ser duro dar conta do meu trabalho hoje, mas Deus é bom. E vai. O outro assenta e fala assim: meu Deus, até às 18 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 8 horas, 10 horas. É duro esse negócio. Esse está em pleno primeiro dia. Não é isso? Tem que ralar mesmo, sofrer muito, para poder ver que o trabalho é algo muito especial. Quando a gente para de dar trabalho para o plano espiritual começa a nos dar trabalho. Ah, sem dúvida. Dedução. Essa pode aumentar aí, né? Tem que estar gravado. Pode falar. Rapidinho que o tempo acabou. Deixa eu só fazer uma colocação dessa imagem, dessa gravação. Como é que é? Até que ponto esses arquivos, né, eles podem influenciar mediunicamente sem ser anime? Um médium visualizando lá um quadro de Jesus, e não é anímico, é projetado por esses arquivos. Ela pode ser, porque acontece o seguinte: eu posso, por exemplo, a onda está fugidia, está relativa, está pequena a imagem, está inexpressiva, ela pode ganhar corpo. Então, realmente, muitas coisas que vêm na sua cabeça são expressões ou criadas ou verídicas. Nós vamos ter condições, no futuro não muito distante, está dentro da doutrina do seu desenvolvimento, daquilo que é a criação mental do momento, daquilo que é um quadro perfeito, que veio de longe. Também. Mas, por enquanto, nós estamos ainda misturando muitas coisas. Não é isso, né? E entre os cursos que a gente faz no plano espiritual, um deles é a psicometria, que é essa leitura. Exatamente. Ela está lembrando da psicometria, que é uma leitura dos fatos. Não é uma isso? das mais raras, né? E outra coisa, nós podemos estar diante... O plano espiritual é um dos elementos de treinamento. E que será igual a gente é alfabetizado aqui na Terra, a gente vai ser alfabetizado no plano espiritual nesse sentido. Peraí, irmão. Aí nós temos casos assim. É como se você estivesse conversando sobre história com dois elementos expertos na área. Você conversa com ele, dá uma história linda de um acontecimento lá de 500 anos atrás. Na França, na Espanha, na Inglaterra, não sei onde foi. E o outro dele viveu a experiência naquela época. Você fala assim, o outro tem conhecimento, mas o outro falou uma coisa lá que fotografou. Que ele viveu lá. Tem essas coisas também, tem experiência. Então, o registro está no campo mnemônico, de memória. Quem falou aqui? Agora, essa leitura desse registro, é que nós temos um médico famoso que escreveu Nova Jerusalém, eu esqueci o nome dele agora. Que ele descrevia verdadeiros quadros que ele não estava nas nuvens. Certo. Exato, tem esses casos. Ao que faz crer, inclusive, pode ter vivido lá, né? Dumont, quem que é que você falou aí? É um recadinho. Ah, um recadinho? Ah, bom, então tá. Podemos ficar por aqui? Bem.
Acho que eu vou inverter a situação hoje. Eu não vou dar pressa para ler nisso, não. Nós vamos fazer a prece e pedir a vocês que nós fixemos com muito carinho essa figura aqui na frente. Está ficando mais velha? Está renovando? É hoje? Né? Mas o que é isso? Vamos fazer uma prece no atacado. Então tá bom. E tem mais uma aí também, que é a Sheila. Está lá dentro. A Sheila também hoje é aniversário, né? É? Sentaram todos aqui, né? Então nós vamos fazer a prece e envolvendo com muito carinho aqueles corações que sofrem, pedindo em nosso favor para que nós possamos aproveitar ao máximo, onde seja, e pedir para eles. Senhor Jesus, graças vos damos pela extensão da bondade de Deus que vem chegando de modo ostensivo ao nosso entendimento na atualidade, e temos certeza da ação da vossa luz, do vosso amor para com os nossos corações, não apenas naquele seu sentido direto e radiador, para com todos nós, companheiros que compomos esse exército, na grande luta de afirmação em novas bases, mas também pelos nossos amigos do plano maior que elaboram com amor e fidelidade em vosso nome, sustentando-nos os passos. Agradecemos pelo que recebemos aqui nesta manhã e pedimos forças e ânimo para levarmos ao campo prático, na legitimidade dos ideais seguros, na vida prática de cada instante, o que aqui colhemos. Que o conhecimento espiritista que nos beneficia o entendimento na atualidade, luminescendo a mensagem do vosso Evangelho, possa tudo isso favorecer o aproveitamento ao máximo dos nossos passos em cada instante, no rumo de melhores dias, não só para nós, como para aqueles outros que convivem conosco e junto dos quais convivemos e elaboramos a própria evolução. Pedimos com muito carinho em favor das nossas companheiras, na pessoa da Lenice, Sara, da nossa irmã Sheila, possivelmente outros que às vezes não se revelam aqui presentes, para que possam, na marca deste dia, que define, na cronologia relativa a nossa, os passos do encaminhamento de cada qual para melhores dias, que possam essas companheiras e amigas recolherem as bênçãos que nos chegam aqui com aquela intensidade expressiva de quem nos ama. Pedimos, Senhor Jesus, bênçãos para as nossas irmãs e para os nossos corações. Que vossas luzes continuem a clarear os nossos passos, projetando-nos para o aproveitamento seguro de cada instante. Com esses pensamentos, com essas propostas íntimas, agradecemos novamente pela nossa reunião e pedimos que as bênçãos, como já falamos, nos envolvam e se estendam em benefício da humanidade. Paz para todos e até a semana próxima, se Deus quiser.